BMC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia, investidor, muito bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa terça-feira, 25 de janeiro. O dia começa com os investidores tendo a certeza de que os conflitos entre Rússia e Ucrânia podem mesmo azedar o clima para os ativos de risco. A prova disso foi a virada espetacular que as bolsas americanas tiveram no fim da tarde de ontem, com quedas de até 4%. Tudo indicava um dia de muita aversão ao risco pelos investidores, até que as notícias vindas da Casa Branca reduziram a cautela e viraram os indicadores. No fim das contas, as bolsas que caíam durante todo o pregão fecharam no patamar positivo. Todos estavam monitorando as conversas entre o presidente americano Joe Biden e líderes da Europa. O receio era medidas bélicas contra a Rússia. Mas o caminho adotado foi o da diplomacia, esforços conjuntos e sanções contra a Rússia. E isso acabou tirando o peso das costas dos investidores. O Kremlin diz que a conversa entre o presidente Putin e o presidente francês Macron vai acontecer ainda nessa semana para tentar dar diretrizes ou apaziguamento em algumas medidas nessa tensão Rússia-Ucrânia. E claro que o primeiro dia do encontro do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano também dá o tom do dia de hoje. É o primeiro dia da reunião do Fed, que termina amanhã, e todo mundo na expectativa para saber qual vai ser o tom adotado, quais vão ser as sinalizações dadas pelo Fed. Então a gente vai continuar de olho se alguma coisa acontecer. Aqui no Brasil, além do cenário internacional pesando nos ativos, a gente também tem o ambiente doméstico que sempre fica no radar. Com a sanção do orçamento, os investidores ficaram de olho para onde vai o dinheiro do governo nesse ano de eleição. E fazem as contas dos impactos que isso pode trazer para a economia e também risco fiscal. Já que segundo alguns economistas, muitas das decisões tomadas nesse ano só terão reflexos sentidos nos próximos anos. E um outro ponto de atenção é sim a PEC dos combustíveis, que pode reduzir o preço na ponta final, mas vai causar uma renúncia fiscal bilionária para os cofres públicos, e aí é mais risco na conta do brasileiro. Cerca de 57 bilhões aí de renúncia fiscal. E aí, entre os ambientes interno e externo, a Bolsa por aqui também acabou reduzindo as perdas, a gente quase perdeu 2% ao longo do pregão, mas mesmo assim acabou fechando com uma queda de cerca de 1%, perdendo os 108 mil pontos. Vamos dar uma olhadinha nos números aqui. O Ibov fechou em queda de 0,92% aos 107.937 pontos, perdendo ali o patamar dos 108 mil pontos. Lembrando que a gente chegou até próximo aos 106 mil pontos ao longo de todo o pregão dessa segunda-feira. E aí nas maiores altas, a gente vê Pão de Açúcar, a gente vê Marfrig, Braskem, BRF, empresas mais defensivas, muitas delas como Marfrig, Braskem, BRF, dolarizadas aí para os investidores se protegerem. E o grupo Pão de Açúcar, varejo alimentar, todo mundo precisa comer, também é avaliada pelos analistas como uma ação mais defensiva em todo esse cenário de volatilidade que a gente está vivendo. Aí Pão de Açúcar subiu 7,4%, Marfrig subiu 4,6%, Braskem 3,63%
e a BRF 3,39%. Já as maiores baixas são justamente as empresas que sofrem com a volatilidade do aumento da taxa de juros, né? Essas perspectivas de aumento de taxa de juros, também essa questão dos juros longos também serem mais voláteis e subindo, né? Aí a gente vê empresas ligadas à tecnologia, varejo, né? Por conta do custo da dívida com a alta dos juros, Magazine Luiza caiu 7,39%, Banco Inter caiu 7,28%, Banco Pan 5,88%, e o IRB, né, caiu 5,39 depois de apontar resultados ali, prévias operacionais, reduzindo sim os prejuízos, né, do ano passado, principalmente no mês de novembro, quando saíram as prévias operacionais, reduziu os prejuízos, mas ainda assim prejuízos milionários no balanço da empresa que divulgou prévias. E aí, essa foi a percepção aí da Bolsa, esse foi o retrato da Bolsa Brasileira nessa segunda-feira. Hoje, feriado aqui em São Paulo, aniversário da cidade, mas a Bolsa funciona normalmente. Essa é a primeira vez que a B3 segue o calendário de feriados nacionais e aí tem negociações, tem pregão ao longo do feriado municipal aqui em São Paulo, 468 anos da cidade de São Paulo. E aí na agenda a gente tem a divulgação da confiança do consumidor. O índice apresentou queda de 1,4 ponto em janeiro. A queda foi influenciada principalmente pelo aumento do pessimismo dos consumidores em relação aos próximos meses. A gente vê toda essa conjuntura aí trazendo também impacto sobre o sentimento do consumidor. E mais tarde, 2h30, a Receita Federal vai divulgar o resultado da arrecadação de dezembro de 2021. Essa é a agenda aqui que a gente traz, a agenda de indicadores para os investidores ficarem de olho. E agora o Marcos Saravalli traz o tom do mercado nessa terça-feira. Muito bom dia, Marcos Saravalli. Fala pessoal, muito bom dia. Acompanhando aqui as bolsas internacionais nesse começo de terça-feira, né? Mais um dia com possível volatilidade, oscilação, né? Mais um dia de cautela, podendo trazer uma leve queda, né? Talvez um pouquinho parecido como foi ontem aqui no nosso Ibovespa. Os dois principais assuntos continuam a proximidade da reunião do Fed, né? Marcado para amanhã. Lembrando que a gente não deve ter aumento de juros nessa quarta-feira, né? Lá nos Estados Unidos. Está marcado sim, o mercado espera aumento de juros para março, mas não para agora, então talvez o Banco Central sinalize realmente esse aumento para a próxima reunião, mas principalmente a preocupação em relação às tensões entre Rússia e Ucrânia tem trazido uma volatilidade para os ativos de risco no mundo todo, né? Para as bolsas, enfim, para todos os principais ativos, né? Destaque positivo hoje para as criptomoedas, né? Depois de muita volatilidade nesses últimos dias, hoje as criptomoedas, todas elas, né, sem nenhuma grande exceção, né, as principais delas subindo bem forte, né, o Bitcoin, Ethereum, Solana, todas elas subindo bastante forte. Então, muita atenção, né, para quem também acompanha esse mercado, né, muitas oscilações. Hoje é um dia bastante positivo, tá bom? Petróleo volta a ser negociado aí acima de $86, que deve ajudar aqui a Petrobras e outras ações do setor e até ajudar também o nosso Ibovespa talvez em um pouquinho melhor do que talvez as bolsas mundiais, tá bom? A gente tem acompanhado um fluxo bom de entrada de recursos aqui no Brasil. Vamos ver se continua esse movimento aí sustentando também uma alta. Mas hoje, particularmente, a gente tem um viés negativo, talvez de leve volatilidade, mas ao lado das commodities, principalmente petróleo, pode segurar e trazer uma queda um pouco mais moderada para o nosso índice, tá bom? Tenham todos um ótimo dia. Já já a gente volta para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau. Valeu, Marco. E vamos então aos destaques internacionais. As bolsas asiáticas fecharam em forte queda nessa terça-feira, repercutindo o mau humor do mercado internacional com esses conflitos aí no leste europeu. Também pesam nas bolsas por lá o fechamento de fábricas na China por causa da poluição. Às vésperas dos Jogos de Inverno, Pequim determinou que fábricas em cidades próximas à sede do evento parassem de produzir para não prejudicar a qualidade do ar. Com isso, os reflexos já foram sentidos na produção de aço e também no preço do minério de ferro, com grande volatilidade. Ontem caiu e hoje já sobe mais de 3%
nos portos lá da China. Além disso, no setor de tecnologia, a Tencent demitiu 70 pessoas e colocou 3 empresas numa lista de proibição. A medida faz parte de uma campanha anticorrupção depois de um aperto das autoridades chinesas sobre o setor de tecnologia. Agora vamos dar uma olhadinha como fecharam as bolsas lá na Ásia. A China, lá no índice Xangai, perdeu 2,58%. O índice Nikkei em Tóquio caiu 1,66%. E em Hong Kong, o índice Hang Seng recuou 1,67%. A gente vê todos esses impactos aí de toda a conjuntura internacional. Além disso, também tem toda a expectativa do Fed, né? Sinalização amanhã, né? O fim da reunião amanhã do Fed também acabam pesando sobre as bolsas asiáticas, não só as asiáticas, mas todas as bolsas internacionais. Na Europa, os pontos de atenção são, primeiro, a crise entre Rússia e Ucrânia, que está mexendo com tudo, né? Na Ásia, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, em todos os lugares do mundo tem mexido essa questão aí. Além disso, tem o índice de sentimento das empresas na Alemanha, que saltou a 95,7 pontos acima das expectativas dos analistas, que previam aí chegar a 94,7, ou seja, o sentimento está um pouco mais elevado do que era esperado. E também, na Europa, olho para a crescente pressão sobre o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Ele teria participado de mais uma festa durante o período mais duro das restrições em 2020. Boris Johnson já tem uma série de episódios furando a quarentena, muita pressão, algumas pessoas falando que ele deveria renunciar ao cargo justamente porque ele deveria dar o exemplo, e aí ele falou que não ia renunciar, inclusive fez movimentos, né, de retirada de uso obrigatório de máscara, também estímulo a retorno de trabalho nos locais de trabalho, não necessariamente home office, enfim, ele fez alguns movimentos depois de toda essa pressão em cima do primeiro-ministro lá do Reino Unido, e essa questão da festa hoje foi mais uma na lista aí de questões envolvendo o primeiro-ministro Boris Johnson. Vamos dar uma olhadinha então como estão as bolsas lá na Europa. Hoje é um dia, pelo menos aparentemente, um dia de respiro por lá, né? DAX na Alemanha sobe 0,47%, CAC na França subindo também 0,88%, FTSE no Reino Unido subindo 0,84%. Depois de toda a queda vista ontem, pelo menos hoje, os índices lá, o índice Eurostock subindo 0,25%, todos os índices no patamar positivo, então pelo menos isso começa a mostrar, de repente, um respiro lá nas bolsas europeias. Deixa eu trazer o Guga Almeida aqui para a gente começar esse nosso bate-papo dessa terça-feira. Guga, muito bem-vindo mais uma vez. A gente está falando desde a semana passada sobre essa questão de tensão Rússia e Ucrânia, a entrada de Estados Unidos, a entrada do bloco europeu nessas discussões. A gente vê China também apoiando a Rússia, né, tendo conversas ali com a Rússia. E aí isso acaba mexendo não só com as bolsas na Europa, mas com as bolsas mundiais. E também essa questão do petróleo e outras commodities, né? Essa tensão geopolítica provavelmente vai seguir impactando nos ativos, vai seguir impactando no humor dos investidores. Eu queria saber como que você está vendo toda essa movimentação. Lembro que na semana passada você já falou, olha, se as coisas se desenvolverem, a gente ainda vai ter bastante coisa para ficar em alerta aí, Guga. Bom dia, como que você está vendo essa questão? Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Minha leitura é de uma forma bem simplista, tá? Para o pessoal poder raciocinar também. É interessante, né? Porque nós temos um problema de mundo que é a inflação. E tem uma briga em relação à inflação. Tá? E o grande, vamos assim dizer, o grande movimento que acaba desencadeando inflação generalizada no mundo é a questão de combustível, é a questão de energia. Tá? Então, o tema petróleo ele está muito vivo. Né? Essas tensões geopolíticas ali entre Rússia e Ucrânia, elas têm uma condição muito grande de destravar
tá? Um entendimento e uma aceitação por parte do mercado de que, ok, o preço do petróleo está nesse patamar ou poder chegar até mesmo num patamar ainda mais elevado, tá? Porque o mercado vai entender, vai ter uma narrativa para entender. Até ano passado, né, a gente estava muito, vamos lá, o mecanismo desinflacionário que se tinha era a percepção sobre as variantes do coronavírus. Agora o mercado ele vai começar a olhar para essa questão, né, de preço de commodity, aceitar preço de commodity em função de uma potencial guerra, né, que vai se movimentar e vai acontecer nessa região. A gente enxerga que Rússia e China, de fato, estão muito aliados, tá? E, de fato, tem uma força muito grande e um poder econômico muito grande acumulado naqueles dois países. Tem que ficar de olho, sim, como é que vão ser as movimentações dos Estados Unidos e Europa, porque não começa a perceber aonde está a guerra, de fato, né? Econômica e tudo mais. Então, tem que ficar de olho, tá? Porque, ao meu ver, o grande problema aí está em relação à questão de preço de commodity mesmo, principalmente quando estamos olhando para o petróleo. Eu já falei sobre isso semana passada, era meu alerta para todo mundo, e vale a pena a gente continuar alerta, né? Eu vi um pouco hoje em algumas manchetes o pessoal falando que commodity petróleo estaria corrigindo em função desse movimento, né, geopolítico aí. Mas eu acho que esse tipo de movimento não vai trazer uma correção da commodity, pelo contrário, né? Eu acho que tende a ter muito mais surpresas que fariam com que o preço subisse do que fazer com que o preço corrija. Tá? Então, essa é a minha visão. Né? Eu continuo olhando para o preço de commodity do petróleo, podendo chegar a $100 ou, quem sabe, até $115, né, o barril. Então a pergunta era essa mesmo, Guga. Então, se a tensão pode elevar o preço do petróleo, então talvez chegue mais rápido aí essas projeções acima dos $100 o barril. Sim. Eu acredito que a próxima surpresa já joga o petróleo lá para a região dos $95 o barril. E aí tu vai estar basicamente, praticamente na região dos $100, né? Então, e aí, né, toda aquela expectativa que se tinha para poder chegar nesse patamar começa a se tornar uma verdade, mais e mais pessoas começam a falar de barril, do preço do petróleo a $100 e, de fato, né, a gente começa a ver o mercado trabalhando nesse patamar de preço. Era uma projeção que já se tinha desde quando o petróleo estava $40, e agora as coisas estão cada vez mais próximas, cada vez mais concretas. Óbvio que quando tu faz uma projeção, tu não tem as evidências para poder medir. Ninguém imaginaria que ao longo do ano passado que poderia ter, né, esse movimento Rússia e Ucrânia, né, e que isso poderia gerar essa movimentação no preço da commodity. E aí as coisas vão começando a surgir, né? Por isso que tu tem que conseguir traçar cenários de preço e buscar, né, evidências ao longo do tempo que colaborem, né, para esse destravar da cotação, para que ela possa chegar num determinado ambiente, num determinado cenário. Esse é o grande desafio do investidor, esse é o grande desafio do trader, né? Quando está, de fato, alocando o seu recurso dentro de situações diferentes do mercado. Legal, Guga. Até daqui a pouquinho, então, a gente segue falando dos mercados internacionais, porque os Estados Unidos, o foco é a tensão com a Rússia e, claro, também a temporada de resultados. Agora cedo saíram os resultados de GE, Johnson & Johnson e 3M. A GE teve um prejuízo de 3,84 bilhões de dólares no quarto trimestre. A ação da empresa recuava mais de 7% agora no pré-mercado lá nos Estados Unidos. A Johnson & Johnson, por outro lado, reportou um lucro líquido de 4,7 bilhões no quarto trimestre, mas mesmo assim os papéis da companhia caíam 1,82% no pré-mercado, e a 3M teve lucro de 1,3 bilhão de dólares e a empresa subindo 1,06% nesse pré-mercado. A 3M. Hoje, depois do fechamento, é a vez da Microsoft divulgar o seu balanço. Vamos dar uma olhadinha aqui nas bolsas americanas, lá os futuros americanos. Hoje o dia parece que está
cauteloso lá nos Estados Unidos, porque Dow Jones caindo 0,57%, o S&P caindo 1,18% e a Nasdaq caindo 1,75%. Vale lembrar, como eu disse aqui na abertura do pre-market, que ontem as ações caíram 2%, 3%, quase 4%, e aí no fim do dia elas deram uma virada impressionante e acabaram fechando no patamar positivo. Então, talvez, quem sabe, isso aconteça lá hoje novamente, embora o cenário, né, de tensão, a escalada da tensão, continua fazendo com que as bolsas sofram por lá. E lembrando, hoje também, primeiro dia da reunião do FONC, lá o Comitê de Política Monetária lá do Fed. Vamos falar com o Marcos Saravalli de novo, ele traz o gráfico do dia, uma análise sobre as revisões de earning per share lá nas bolsas. Então, conta aí pra gente, Marco. Fala pessoal, muito bom dia. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, né? Esse gráfico praticamente, para mim, na minha opinião, é o que traduz um pouco do movimento, justifica o movimento das bolsas internacionais, principalmente do S&P 500. A gente tem aqui um gráfico disponibilizado pelo JP Morgan, que ele mostra as revisões, né, as estimativas de earnings per share nos últimos meses, nos últimos trimestres, no último mês, dos principais analistas ao redor do mundo. A gente teve uma revisão positiva nesses últimos 12 meses, desde o fundo ali do pior da crise do coronavírus, várias revisões para cima, isso impulsionou as bolsas, né? E agora a gente está realmente perdendo. Não quer dizer que as empresas vão dar prejuízo, tá bom? Precisa deixar isso muito claro. Acontece que as revisões agora, elas começam a ser marginais, né? E a gente pode até passar por revisões negativas em determinado setor, de determinados segmentos. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu esperava um ano atrás que essa companhia fosse dar 100 milhões de reais, 100 milhões de dólares de lucro em 2022. Agora eu vou esperar 98. Tá? Então isso é o que pode estar acontecendo. Você acaba entrando numa trajetória um pouco mais negativa de tendência de lucros. Isso pode levar a uma revisão aí de múltiplos, né? Ou seja, as bolsas caírem. Então, basicamente, é isso que está acontecendo ao redor do mundo. A gente está precisando de novas revisões para cima, né? Isso depende um pouco do ritmo do crescimento mundial, principalmente e das companhias isoladamente. Então, esse é o principal gráfico para mim que justifica esse movimento das bolsas mundiais. É importante sempre olhar o que está acontecendo nas companhias para entender o que também está acontecendo nas bolsas, tá bom? Tenham todos um ótimo dia e já a gente se vê por aí. Até mais. Tchau. Valeu, Marco. Vamos trazer o Guga de novo aqui, a gente falando de bolsas lá nos Estados Unidos, né? E o Guga ontem teve uma virada espetacular lá, depois de quedas impressionantes, uma subida na bolsa, fechou no positivo, mas hoje já está no negativo de novo aí. Como que você está vendo essa volatilidade aí? É um alívio passageiro? A gente ainda está nessa movimentação de baixa, o Fed está pesando, o conflito está pesando, as bolsas americanas ainda estão naquela sua sensação lá de mais cautela para os investidores? Vamos lá, Felipe. O que aconteceu ontem, de fato, foi uma redução na pressão vendedora. Não é que nós tivemos um processo de compra. O que está acontecendo no mercado lá fora? A gente está num patamar bem elevado de preço, tá? Isso é fato, e se está se aproximando de um evento onde vai ter retirada de liquidez. Então, os participantes, eles começam a querer antecipar esse movimento. Nesse antecipar esse evento, antecipar o evento, tá? E já começar a realizar suas posições, eles criam uma pressão vendedora quando a tensão ela começa a aumentar. No momento em que ontem, ao longo do dia, se falou, né, que existe a possibilidade desse evento, né, entre Rússia e Ucrânia conseguir se resolver de forma diplomática, né, sem ação bélica, né, os mercados, toda essa pressão vendedora que se estava tendo, ela saiu. Tá? Então, muita gente reduziu sua pressão de venda, reduziram suas proteções que estavam tendo, até porque se entende, né, que o mercado ele vai, de fato, começar, né, a ter a perda de liquidez após, né, a próxima reunião do Fed. Pode vir uma surpresa amanhã? Né? Pode.
Tá? Pode. Isso seria um grande alerta, né? Opa, algo que estava fora do radar aconteceu. Não 100% fora do radar, né? Mas daria uma sensação do tipo, cara, só um pouquinho, por que reduziu, começou a elevar juros, reduzir liquidez, né, antes do que estava combinado, né? Por que mudou o acordo? Isso é uma quebra de confiança e gera uma quebra de expectativa que faz com que o mercado ele reaja, né, muito rapidamente. Então, o que eu consegui enxergar ontem foi exatamente isso, né? A gente teve ali uma redução nessa pressão de venda, né? Ela, em função do nível de preço que nós estávamos, ela está bem tensa, está bem forte. Eu queria até compartilhar essa minha tela aqui para mostrar para vocês. A minha expectativa era de que nós pudéssemos chegar no índice Nasdaq até essa região dos 13.400, né? Eu estava ajustando aqui todo o meu cenário. Tá? Isso está relacionado a essa movimentação que nós tivemos alta aqui entre os dias 12 de outubro e 22 de novembro do ano passado. Tá? Então, a minha expectativa é que nesse nível de preço de 13.400 aqui, a gente possa enxergar uma certa reação do Nasdaq, né? do índice de tecnologia lá nos Estados Unidos. Tá? Mas não enxergo assim, que tenha terminado essa de correção. Na verdade, meu sentimento é que a gente está recém no início. Né? Eu sei que é ruim, né? Ninguém quer aceitar um processo de correção, a gente tem dificuldade, né? Tanto que até na narrativa a gente se fala, olha, toda vez que cai a gente fala, aumentou a volatilidade, a gente tenta enxergar o copo meio cheio ao invés de enxergar o copo meio vazio. Né? Não, toda a indústria ela se beneficia de fato, né, das pessoas não resgatando o seu recurso financeiro, as pessoas ficando paradas, esperando no longo prazo, então tem todo esse equilíbrio, né? Mas a nossa missão aqui no Pre-Market é trazer essa visão mesmo para dar mais autonomia para o investidor, né, para que ele possa tomar suas decisões com mais propriedade. Tá? E de fato nós estamos corrigindo, tá? De fato nós estamos nessa movimentação aqui para chegar até um degrau um pouco mais abaixo, tá? E eu sei que todo mundo gostaria de ter uma esperança, né? Eu gostaria que, na verdade, então, se for de fato para o mercado inverter e o mercado ter um repique, né, e começa já a dar algumas sinalizações de que isso possa acontecer, né, nós precisamos o quê? Que o mercado ele caia, mas muito devagar, sem fazer novas mínimas. Tá? Aí poderia voltar a acreditar que nós podemos ter aqui uma movimentação de alta novamente, tá? Podendo chegar aqui, quem sabe, novamente nos 15.150, né? Para não ser só pessimista, né? Para não ser só olhar o lado negativo, né? Mas eu já começo a perceber que o mercado ele não tem mais força para ir buscar novas máximas, tá? Então seria mesmo um ambiente de repique que seria colaborado, né, em função dessa alta que nós estamos tendo aqui de volatilidade na alta no VIX, que permite com que os players tomem posições, né, com uma percepção de risco mais elevado. Então temos que ver aí como é que vai desenrolar, principalmente hoje e amanhã, né, no dia da decisão do Fed sobre a questão dos juros, né, e depois a gente vai ver semana que vem a ata do Fed, né, que vai trazer aqui, né, todo um tom diferente, todo o tom que o mercado vai querer entender. E aí sim, né, vamos conseguir ter um cheiro aí do que nós podemos esperar para os próximos 3 meses, né, deste ano de 2022. Legal. Ô Guga, olhando para Brasil. Eu posso fazer isso quando vocês estiverem Guga, olhando aqui para Brasil, Olha, a gente vê que estava tendo uma conversa. Mas olhando para o Brasil, o índice futuro aqui, cara. Eu tô ficando com medo. Ah, você estava escutando. Olhando aqui para o Brasil, Gugal, a gente vê o índice futuro começando aí já mal-humorado, uma queda de 1% aí. Como que você está analisando esse dia de hoje aí, com base nessa abertura do futuro aqui? O que a gente pode projetar para a Bolsa Brasileira nesse feriado? Como que vai ser a movimentação aí, pelo que você está vendo? Feriado que não é feriado, né? Ontem no programa Geometria, eu ao vivo queria dar uma poxa, você errou, Rafael Lara, e na verdade errado, né? Imaginava que hoje ia ser feriado de fato. Nós estamos aqui. Eu tô vendo, Felipe, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui no mercado agora. Tá?
Minha visão aqui de dia, tá? Nós temos esse cenário aqui, ó. Nós estamos aqui com ponto intermediário 38,2, viemos até 78,6 e o mercado ele reagiu, né, nesse patamar de preço. Continuar caindo seria para cá, ó, 105.850 pontos. Tá? Esse seria o movimento aqui, uma continuidade de queda. Tá? Um movimento já de alta, tá? Um movimento de alta, a gente precisaria de um pouco mais, essa manhã, né, mais travada, sem uma queda mais intensa. E olhando a projeção de alta dentro desse atual patamar que nós estamos aqui agora, o melhor dos melhores, dos melhores cenários, tá, seria voltar aqui para 110 mil pontos. Tá? E aí depois, acima disso, vindo alguma notícia positiva, que eu acho que precisamos de um trigger para que isso aconteça, né, seria a região de 112.500 pontos. Tá? Então estou com esse cenário aqui, estou olhando um gráfico um pouco mais longo, tá, pessoal? Estou olhando aqui o gráfico horário, tendo uma visão um pouquinho mais afastada, porque de fato esse momento que nós estamos tendo aqui agora, né, com essa decisão do Fed e todas essas questões de tensões que nós estamos tendo, se eu olhar um muito micro, né, esse ruído de curto prazo, né, ele vai tirando os investidores muito rápido do mercado. Então, acaba que aqueles investidores mais profissionais, né, que de fato ficam acompanhando o mercado, tudo mais, no curto prazo, esses devem estar se beneficiando muito, porque a amplitude dos movimentos estão muito grandes no curto prazo. Então, eles conseguem pegar pequenas tendências e essas pequenas tendências entregar muito retorno. Tá? Mas a fotografia que eu estou trabalhando agora para essa semana é exatamente essa aí, Felipe. Maravilha. Ô Guga, e aí, só para a gente encerrar aqui, o pessoal está pedindo, o Felipe, na verdade, ele está pedindo aqui para você, se você pode olhar a Petrobras, porque a gente estava conversando sobre aquele assunto do petróleo, as movimentações, poder chegar acima dos $100 o barril com toda essa questão geopolítica envolvendo. Aí ele falou, pô, e como que ficaria a Petrobras? O que você poderia olhar aí para a empresa, Guga? Então, quando a gente olha para a Petrobras, tá, se nós olharmos para a nossa bolsa hoje, quem está posicionado na nossa bolsa é o investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro está tomando a nossa bolsa principalmente em função do nível que nós estamos vendo das commodities. Tá? Eles gostam de blue chips, e nós temos os pesos pesados na nossa bolsa, né, Petrobras e Vale. Então, a gente consegue enxergar muito da posição do estrangeiro nesses ativos. Quando nós olhamos para a Petrobras, né, e a resposta da Petrobras, ontem mais um dia positivo de Petrobras. Tá? Então, eu continuo com um cenário, Felipe, de Petrobras tendo espaço para ir buscar, né, o patamar de R$ 35,60. Cara, e dependendo do que for, né, porque, poxa, vai cair agora no curto prazo, não tem como saber, né? Tem a sensação seguinte, olha, existe uma fragilidade na tendência, existe uma fragilidade no momento. Isso me obriga a estar com o dedo no gatilho, me obriga a ser técnico, né, estratégico no momento, ele me obriga para que eu possa proteger o capital, até porque se nós tivermos um movimento de desvalorização, esse movimento de desvalorização vai ser muito intenso, tá? E aí, havendo um movimento de desvalorização muito intenso, isso me abre uma janela de oportunidade absurda, brutal, desde que o meu preço médio de posição ele esteja lá embaixo, tá? Não esteja aqui em cima, porque senão demora muito tempo para recuperar. Um mercado que cai a 50%, para ele recuperar o preço anterior, ele tem que subir 100%. Então, se tu consegue, né, ter o teu preço médio em outro nível, acaba que tu consegue utilizar dos benefícios, né, de crescimento do mercado. Pensa o seguinte, imagina que você perca 10% numa determinada posição. Já vou terminar aqui para a Petrobras, né, mas só para o pessoal entender como o preço pra caramba, tá? E o preço é relativo, né? Relativo que é ao preço que você comprou, né? Ao preço que você entrou. Mesmo que você tenha um stop de 10%, o mercado caindo numa amplitude, por exemplo, 50%, né? São números simbólicos, para a gente poder raciocinar. O mercado caindo 50%, o mercado depois, ele voltando a subir, né? Se ele subir 10%, tu recupera o teu principal, se ele subir 20%, cara, né? Que não é nada perto do todo o movimento que caiu, porque se ele caiu 50%, ele tem que subir 100%,
Né? Então, subir 20% é 1/5 da queda. Só o fato dele subir, tu já está ganhando o dobro do que você perdeu. Né? E você pode estar batendo a meta. Então, mesmo que o cenário ele se deteriore muito e o mercado não vá buscar novas máximas históricas, como tu consegue trabalhar o teu preço tua posição, né, o preço que você está, o médio que você está posicionado, você consegue gerar, né, o retorno da sua carteira. Então essa inteligência é extremamente fundamental para quem quer negociar mercado de renda variável. Né? Não é só olhar empresa por empresa, qualidade por qualidade, até porque todas as narrativas teóricas elas são feitas em mercados que são muito mais sofisticados, são globalizados, coisas que a gente não tem aqui dentro do nosso Brasilzão. Então, é importante o investidor entender isso, para que possa, de fato, performar. Mas olhando aqui, voltando aqui para a Petrobras, o que eu estou enxergando é que esse potencial de alta, eu estou acreditando que tem espaço para chegar aqui a R$ 35,60. Já está andando. E se por acaso a gente tiver um momento mais tranquilo, de curto prazo mesmo, daqui a pouco o mercado consiga respirar nos próximos meses, que eu acho um pouco mais difícil, mas vai que aconteça, teria condições de ir para 48,50. Acho um pouco mais improvável? Acho. Me surpreenderia se fosse lá, por um lado sim, por outro não, porque tecnicamente eu consigo enxergar que a projeção é para lá, mas me surpreenderia na questão de contexto de momento. Então, eu também tenho que entender que eu estou tendo meu viés, Eu como investidor, também tenho os meus viés. Vou traçando o meu cenário, tenho aquilo que eu acredito, e aí eu vou estipulando os patamares onde eu quero bater minha meta. O patamar que eu quero bater minha meta em Petrobras é em R$ 35,60. Ali eu já estou satisfeito. Tenho meus medos, tenho os meus receios também, e por isso eu tenho que saber também me proteger. E se por acaso quiser tomar o risco, o que dá para fazer nesses patamares de preço, mesmo mantendo suas ações? É comprando put, comprar o direito para você vender as ações caso o mercado ele venha a corrigir com mais força, dentro deste contexto, começa a fazer sentido. Então, enfim, tem muita coisa que dá para fazer dependendo do que o investidor de fato está procurando, o que o investidor de fato está querendo para sua carteira de investimento. Show de bola, Guga. Valeu, então, maravilha. Ótima terça-feira para você, bons negócios e amanhã estaremos juntos novamente aqui no BMC Pre-Market. Abraço, Guga. Abraço, Felipe. Abraço, pessoal. Bom dia e bons negócios. Valeu, bom dia e bons negócios para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Obrigado pela audiência. Fiquem com a gente porque agora a Paula Moraes está chegando com o BMC News. Ela, a Isabela Takaki, também a Débora Oliveira, todo o time aqui da BMC fazendo esse jornal incrível, sensacional que é o BMC News com todas as informações do mercado financeiro para vocês aqui, já daqui a pouquinho abertura do pregão. Paula, bom dia para você, bom feriado e vamos que vamos. Feriado? Que feriado, Felipe? Que isso? Só pode ser pegadinha, né? Nosso feriado estamos trabalhando. Aqui. Com certeza. Maravilha, mas na verdade não é mesmo, né? Foi não antecipado, não é? Realmente, a gente brinca aí, mas realmente não é mais feriado, mas é o dia da cidade de São Paulo, né? Merece aí os parabéns, os cumprimentos aí, a cidade de São Paulo aí, mas não é mesmo feriado, porque já foi antecipado. Mas vamos que vamos, né, Felipe? Meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. E o outro sobrenome BMC News. Estamos aí. Obrigada, Fê. 24/7. É isso aí. Valeu, Beijo. Paula. Tchau.